E agora, mulher? Boa noite, time. Como é que tá o áudio agora? Fala comigo. Achei melhor fechar e abrir outra. Agora foi o áudio. Uhul! Então agora vocês me aguentem gritando aqui. Deu? Top! Meu estagiário já me falou que deu o som. Então vocês estão me ouvindo? Aê! Então dá boa noite pra mim. Cadê Vitória, Eduarda? Aí, quem quer aprender a emagrecer hoje? A como emagrecer? A parar de acreditar em cilada. Cilada de emagrecimento, que elas estão aí, né? Elas estão aí, mulher. Os mitos, então, tô só renomeando aqui a live. Mitos do emagrecimento é o que a gente vai falar hoje. Como que eu faço para fixar? Fixar comentários. Mitos do emagrecimento, que são muitos, né? Cada água de berinjela que a gente tomou ao longo da vida, você tá doido, né? Cada jejum sem pé nem cabeça. É ou não é? Pois é, eu sei que sim. Eu já fiz muita loucura, gente. Teve uma época da minha vida que eu só comia sopa de abóbora. Só comia sopa de abóbora real oficial. Então a gente vai falar muito de emagrecimento hoje, né? O que dá resultado realmente. O que você precisa fazer de fato para perder gordura. Porque é muito mais do que simplesmente seguir um plano, né? Na verdade, vai muito além do que isso. Então te convido a ficar aqui hoje. Se você for avançada, se você já tá ali no seu cut, no emagrecimento, não deixa de... Fica aqui nessa live, né? Não deixa de não me ouvir. Fica aqui nessa live, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Manda corações pra mim. Sempre ajuda muito a live ir pra destaque. Já encaminha essa live pra sua amiga que não consegue emagrecer e que acredita nas águas de berinjela da vida pra emagrecer. Deus me livre. Deus me livre. Já vai mandando aí pra mim qual que é o mito pra emagrecer que você já acreditou na sua vida. Quero saber. Manda seu mito pra emagrecer. E pra gente falar desse tema tão importante, né, de perder gordura, passar por cima de todos os obstáculos, quem vai falar comigo hoje é a nutricionista que eu sou mais fã do mundo, que é a Sabrina, que atende aqui comigo. Ela já tá aí, eu vou chamar ela pra entrar com a gente falar disso. Nossa, soroterapia é complicado demais. Boa noite, time. Manda corações pra Nutri, já encaminha pra amiga. Vamos chamar a Sá, que já tá lá me esperando. Você sabe que eu sou atrasada, né? Vou te chamar, Sá. Você consegue solicitar? Consegue solicitar? Não, já te encontrei aqui. A Sá já vai entrar pra gente conversar e vai falando aí seus mitos de emagrecimento. Você já acreditou? Mulher, quero saber. Jejum, a gente vai falar de jejum hoje, tá? A gente vai falar de Ai, cheguei! Uhul! Cheguei! E aí, como você tá? Estão me vendo bem? Sim, tô um pouco escuro, talvez. Tá? Então, peraí que eu vou tentar melhorar aqui. Eu não sei se esses filtros aqui que deixam a gente meio escura. Tira os Peraí que eu vou filtros. Isso é aproximar. Vou maravilhoso, tirar. isso não precisa de filtro, não. Melhorou? Acho que sim, tá ótimo. Então, vou Perfeita, dar uma maravilhosa. luz aqui. Boa noite, Sussu, a Iva, E a Sussu Sandra. foi a primeira a entrar Cheio na de live gente hoje. aqui. Tudo Primeira a entrar. bem? Olha O só, áudio, como é que tá o Amandinha. áudio da Sabrina? Gente, fala aí como que tá o áudio da Sabrina, se ela tá conseguindo. Ei, Estela. Fala Tá todo alto mundo aí, Sá. ouvindo? Felipe, Fala aí, gente, como é que tá a tá tudo altura da bem o Sá? som? Tá todo mundo ouvindo? Porque eu falo alto, se precisar eu tiro o fone. Ninguém Pode responde. falar. Você tá Mas com deve tá fone? bom, né? Tô. Tá? Tô com Coloca aí, fone. vamos ver se melhora. Porque pra mim aqui na Não, base. eu tô usando, eu vou tirar então. Vamos ver se talvez você grite, né? Vamos ver. Ah, as minhas estão falando que tá bom. Fica com Tá fone. bom? Fica com É? fone. As minhas estão falando que tá bom. Vamos Então tentar tá, falar boa muito alto, então, noite. porque aqui, hoje é terça-feira, são 8 horas da noite, tá bom? Você segura aí, que hoje é super terça. Agora, pra mim, toda terça é super terça, sabe? É Não isso me aí, tem que pergunta ser o que assim. quer dizer, que eu também não sei.
Tá certo. Ó, para quem não me conhece, vou me apresentar então. Pode Isso, ser? vai que vai. Então tá. Bom, gente, eu sou nutricionista, eu atuo com a Mandinha, como ela mesma mencionou no início, né, da live. Nós estamos ali grudadinhas, lado a lado. E além de tudo, nós graduamos juntas em nutrição, né, Mandinha? Começamos a estagiar juntas na Viver Leve também. Para quem não sabe, inclusive, eu sou fundadora da clínica, que a gente tem uma equipe maravilhosa. E nós graduamos, eu também sou graduada em fitoterapia, nutrição clínica e atualmente estou graduando, então sou graduanda em nutrição esportiva e estética. E inclusive, foi uma bela coincidência, né, Mandinha? Um certo dia nós sentamos falando, tem uma novidade, vou fazer uma pós nova. Eu também. Quando vimos, a sintonia tão grande era a mesma pós, né, Amanda? A mesma pós. O que nosso papo sempre foi igual, né? Depois da especialização que a gente está fazendo juntas, só uniu mais esses papos. E assim, isso é o currículo, mas eu digo que a mulher por trás é muito maior do que tudo isso. Então, quem não conhece a SAS, só para um pouquinho para ouvir que vocês vão realmente se apaixonar. Obrigada. Sabrina é incrível. Obrigada. Então, Sá, nós vamos falar aqui hoje sobre 5 mitos e 5 verdades que a gente tem sobre perda de gordura, porque é o assunto que dá o que falar. Então, gente, a live vai funcionar assim, a gente vai decorrer nos mitos e nas verdades que a gente selecionou para falar com vocês. Vocês podem mandar dúvidas durante, tá bom? A gente está aqui para responder vocês e no final eu vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram na caixinha hoje, tá bom? Então fica por aí, caneta e papel na mão, né? Cada um tem a sua forma de aprendizado, mas eu sou uma pessoa que eu preciso de papel e caneta na mão para eu entender tudo que está sendo dado, né? Para fixar na minha mente. Então, esse é o tempo para você pegar uma água. Uma água. Isso, muito bem. Uma aguinha e papel e caneta. Fechou, mulher? Você já pediu para todo mundo compartilhar, provavelmente, né, a live, convidar aquela amiga que vive, gente, desistindo no meio da trajetória da mudança. Por quê? Nós estamos aqui, mesmo que a distância, né, Mandinha, para segurar a mão de todo mundo, ensinar e fazer com que você pare de desistir na sua jornada da boa alimentação, do treino, porque toda vez que você desiste no meio do caminho, você está perdendo a oportunidade de ser uma mulher, um homem, né? Tem homem aqui também, extraordinário, de dar a sua melhor versão. E aqui nem é só na estética, né, Amandinha? Na energia, na sintonia, disposição para tudo na sua vida, estudar, trabalhar e etc. Então, a gente vai abordar esse tema para juntamente te ajudar com isso também, com essa energia toda para sua vida. Né? Isso. Acho que a vida é curta para a gente ser infeliz no espelho. Curta. E logo quando eu comecei a atender, sabe, uma queixa que eu sempre ouvi muito, e eu acho que você deve ouvir também, que o pessoal, né, que está precisando emagrecer, que quer emagrecer, primeira coisa que eles falam, Nutri, eu quero muito emagrecer, só que a minha genética, meu pai, minha mãe, minhas tias, o pessoal já fez bariátrica, o pessoal obeso, meus hábitos, né, em casa não ajuda, todo mundo é gordinho na minha família, todo mundo só come, e começa a culpar a genética. Começa a culpar a genética e se esconder atrás da genética. O que você fala para os pacientes? Eu falo que assim, nós temos na vida, né, nessa parte da genética, um rol de possibilidades. Então vamos imaginar que dentro dessas possibilidades nós temos duas vertentes, então duas trajetórias, duas estradas, né? Então nós temos uma que são as mais positivas, mais favoráveis. E nós temos umas que não são, assim, as melhores, né? Que a gente tem que tamponar e silenciar. Então, o que a gente tem que otimizar? É explorar as boas e deter as que não são tão boas. E assim a gente começa a transformar à medida que a gente vai valorizando. Então, o principal ponto é identificar o que te favorece para a gente otimizar o que favorece a nossa genética, né? Qual que é a sua, o que você acha da sua, assim, em termos de genética, Amanda? A minha genética... Olha só, a minha genética, ó, na árvore da minha família não é uma genética magra, as pessoas adoram falar isso comigo, né? Mas sua mãe é magra, eu não sei o que, sua mãe isso, não é que... Ou, você não sabe tanto que minha mãe trabalha para ser daquele jeito, não, tá? São 30 anos nas costas.
30 anos. Exatamente. Diferente da minha avó, que sempre foi gordinha e etc. Do resto da minha família. O resto da minha família, né, o pessoal é gordo. Então, a minha genética, se for olhar, não é boa, tá? O que que eu tenho que a minha família me trouxe de genética? A cintura fina. Isso é uma coisa que é genética, é a cintura fina. Então, o que eu consigo trabalhar para melhorar esse ponto forte meu, né? Abrir a minha dorsal, abrir as minhas costas, melhorar o meu quadril, eu vou estar acentuando um ponto que é forte meu, que é Exatamente. a cintura mais fina. E isso que é interessante. E é isso que é interessante. E realmente a gente vai ter que imaginar que tem pessoas que geneticamente têm uma tendência mais obesogênica. Essas pessoas, elas vão ter que ter um cuidado a mais, obviamente. Então são pessoas que vão ter que, por exemplo, praticar mais aeróbico, que vão ter que ter outros auxílios. Tem mulheres que não fazem aeróbico nenhum, você já reparou? É mais sequinha. Então, na verdade, é se conhecer e otimizar quais são os seus benefícios e potencializá-los. Não tem mistério. Exato. Agora, Que desculpa, você a gente não tem. Obesogênica, Sempre é a que a culpa. falou. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu adoro umas analogias, né? E a gente vai conversando assim, vai vindo umas coisas assim à mente. Eu costumo dizer que tudo na vida a gente se transforma. Então, um ponto vamos imaginar que a gente tem aqui uma rua, tá? Uma rua, vamos imaginar que é a rua da sua casa. E essa rua, ela sempre alaga quando tem uma chuva. Então, choveu, alagou. Pronto. Aí a gente sempre tem esse problema. É um problema daquela avenida. Só que a gente fala assim, por que isso está acontecendo? O que eu tenho que deter para melhorar isso? Né? É aquele ponto que a gente tem que deter o que não é favorável. Aí a gente vai imaginar que tem uma árvore e essa árvore ela vive caindo muitas folhas e tem um bueiro. Então esse bueiro vai entupindo. Então, ou seja, choveu, alagou. Aí a gente tem que imaginar, e aí, o que a gente faz? Fica parado? Vai ser sempre um problema quando chove? Não, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para potencializar aquilo. Aí a gente cria uma redinha naquela árvore para as folhas caírem ali e não mais entupir o bueiro. Então, você concorda que a gente está causando, ou seja, pegando às vezes o que nem é tão favorável e está criando um ambiente para que seja? É mais ou menos sobre isso, a genética. Eu já estava pensando aqui, corta essa árvore, gente. Passa uma redinha. Mata! Ô, gente, mas você compreende que não tem desculpa, né? A gente tem o poder de transformar, a gente tem o poder de fazer tudo que é diferente e de otimizar. Basta o quê? A gente detectar o que não é tão bom, né? Total. Ou seja, genética não é destino. Vamos supor que você tenha essa genética obesogênica que a Sá falou, né? Essa genética de pessoal mais gordinho na família mesmo. Talvez você seja mais parruda, assim, mais forte, tenha, né, os ossos mais largos e tudo mais, aquela pessoa que sempre brigou com a balança. Vamos olhar pelo lado bom. Talvez você tenha facilidade em pegar peso na academia, isso pode ajudar a aumentar a intensidade do seu treino. Na hora que você secar, que você entrar no caminho do emagrecimento, talvez você sempre tenha um volume legal de glúteo, de perna. E o que a gente faz? A gente pega a sua genética e traz o melhor dela. Então, não se esconda atrás da sua genética. Você está perdendo tempo toda vez que você culpa a sua genética por alguma coisa. É autossabotagem total. Com certeza. Com certeza. De para sair do lugar. Então, para de chorar pela sua genética. Você pode ter ou pode não ter. Ah, eu sou muito magra. Ah, minha genética é gorda. Ah, isso aí para. Ah, isso aqui é... Alguém pediu para eu repetir uma frase que eu falei. Sim. A evolução vai longe disso. Vai longe disso. Exato. Depois a gente lê, né, Amanda? Porque você está acostumada a fazer live, que alguém falou, repete essa frase, sabe? Que eu estou notando. Aí eu não lembro mais qual frase eu falei. Será que foi ambiente obesogênico? Se a pessoa lembrar, a gente pode sei. Aí, ó, o Ninho, meu personal, meu treinador, que é professor do Fit Club também, ele tá trabalhando minha genética maravilhosamente bem. Tá mesmo. É tá sobre mesmo. isso. É sobre isso. E esse, então, é um mito que agora está esclarecido de vez por aqui, não é mesmo? Não vai culpar a genética. Não. Eu acho já, sabe, com base no nosso planejamento, a gente já pode ir para um mito que é muito latente para todas as pessoas. Acho que vale a pena a gente falar, que é sobre jejum. Ótimo.
Jejum, Mas gente. para isso eu quero coraçãozinho aqui. Olha, eu nunca me posicionei na internet em relação a isso. Então vamos lá, coração, compartilha com a sua Você amiga também não, que né, vive Sá? fazendo jejum. Não, não, gente, tem uns bons anos que eu não faço uma live. Eu tô aqui super feliz, inclusive. Eu quero várias, tá, Amanda? Porque a gente partiu da primeira, que a gente tá tão coladinha, e é a primeira live que a gente tá fazendo juntas. Pois Ai, é, aliás, a primeira né? de muitas. Primeira de A primeira muitas. de muitas. Para quem não sabe, Sabrina é professora do Fit Club, já tem milhões de aulas dela lá. E vocês vão ter muito mais dela. Mas, enfim, Esse tema é vamos falar polêmico, sobre jejum. Vamos falar sobre jejum. Quer Vou te começar deixar aí ou quer que eu começar. comece? Você é tão educada, tão poucas palavras que começa, senão eu já vou começar xingando. Vai que vai. Ai, gente, então, jejum, né? Aquele velho ditado que eu costumo dizer que, infelizmente, as pessoas se enganam achando que tudo que é difícil dá mais resultado. Não sei se você tem essa impressão. E realmente a gente não tem uma dieta melhor do que a outra, né? Então, o principal que a gente tem que associar é o seguinte: adesão. Adesão é simplesmente o segredo. O que eu vejo no jejum é que as pessoas simplesmente se perdem muito. Muitas vezes ela não está nem adaptada, ou seja, ela já tem um estilo de vida saudável e começa a fazer o jejum. E ela tem muita dificuldade, porque ela tem uma sensação de passar fome, né? E eu vejo muito também uma questão da fome hedônica. Então, o que acontece? Você tem ali uma falta de hábito para ficar uma janela alimentar prolongada e simplesmente tem um problema no seu trabalho, você brigou com o seu namorado, com o seu marido, o chefe brigou com você e você está ali de jejum 12 horas, 13 horas e tem aquela fome hedônica, ou seja, você saiu, a chance de você querer ir algo que é prático, rápido, saboroso, palatável e sabotador, né? É gigantesca. Então, não quer dizer que o jejum vai te emagrecer. Então, a gente tem que analisar que, muitas vezes, o déficit calórico aqui vai ser o mais importante, né? Então, a gente pensar numa dieta de 1.300 calorias, você pode dividir ela em duas refeições ou em 5. Qual que você vai ter mais adesão? Conta aí pra gente. É ou não é, Amandinha? Ai, gente, essa é muito educada, não dá nessa mulher. Eu Olha, venho aqui explicando, você vem batendo, né? não, mas você fala perfeitamente, assim, as pessoas acham que é isso, né? Que é no pain, no gain, que tem que passar por mesmo e que é o mais difícil, porque é assim que dá, blá, blá, blá. Né? As pessoas querem acreditar nisso. E a grande verdade é que é mais um autossabotador da pessoa que nem treina direito, nem faz dieta direito, quer fazer jejum. Porque o que é mais fácil? Não comer ou comer a coisa certa na hora certa? Exatamente. É porque É exige um lógico. planejamento maior também, né? E qual que é a causa? Pensa comigo aqui, mulher, acompanha o meu raciocínio. Pensa comigo. Qual que é a causa de você ter engordado em algum momento para início de conversa? É que você não conseguiu encontrar uma dieta que é sua, uma forma de alimentar que é sua, realmente um planejamento alimentar que é seu. Você não conseguiu encontrar isso, por isso engordou. Como que a gente trata essa causa? É não comendo ou comendo a coisa certa na hora certa? Te ensinar a comer. Porque isso aqui pra mim não vale nada. Não importa se você perdeu 10 quilos fazendo jejum. Se você não mudou a causa, é questão de semanas para esse peso voltar e talvez voltar mais pesado. Você concorda? Concordo. E tem até um ponto, né? Se a gente for parar para analisar, pela crononutrição, a gente tem que alimentar no momento em que a gente está fazendo o quê? Exercitando, no momento que a gente está estudando, trabalhando. Ou seja, é a mesma coisa a gente pensar num carro. Você tem que abastecer para você movimentar o carro. Aí você fala, não vou abastecer, eu vou exigir daquele carro, motor na reserva, eu vou assim, esgoelar ele, tá? E aí eu vou abastecer na hora que eu for estacionar na minha casa à noite. Não faz sentido nenhum, né? Então tem nenhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem esses jejuns prolongados e simplesmente ela não entende que o jejum é intermitente. É uma outra questão, né? Então, eu vivo recebendo pacientes no consultório, em enquetes aqui também, em perguntas, Fazem que as jejum. pessoas falam.
todo dia, né? Então, assim, não faz nenhum jejum bem feito, justamente porque lê na internet. Então, joga ali, né? O que faz emagrecer? O primeiro ponto é jejum. Então, elas acham realmente que o jejum vai fazer um milagre na vida. Um milagre não Elas têm existe, certeza. né? Elas têm certeza. Exatamente. E, gente, a É, gente está colocando pontos aqui para vocês refletirem. Mas nada disso é achismo, tá bom? Tem um estudo muito famoso, tá? Que compara uma dieta, duas dietas de déficit calórico. Uma dieta com déficit calórico fracionado ao longo do dia e uma dieta de déficit calórico com jejum. As duas chegam no mesmo lugar, tá bom? Chegam no mesmo lugar. Então, não é para quebrar esse mito de cara. Jejum não emagrece mais. E para você que está começando, tá longe de ser a melhor estratégia. Para não exatamente. falar que eu sou contra, etc e tal, eu acho que talvez seja uma estratégia para pacientes minhas, para pupilas muito avançadas, que já estão comigo há um tempo, que já fazem dieta, já fazem tudo. Pode ser um estresse a mais, pode ser uma estratégia a mais, mas nunca para você que está começando, porque você precisa aprender a comer. Você precisa aprender a literalmente comer proteína ao longo do dia. Você precisa aprender a treinar. E nunca que você vai aprender a treinar treinando em jejum. Sim, sim, exatamente. E o jejum, assim, em alguns casos, né, que eu vejo como interessantes, nem é muito o nosso público que está aqui presente, para pessoas que têm alguma doença crônica. Então, uma pessoa que está com diabetes ou tem um câncer, enfim, uma pessoa que precisa de um descanso digestivo, um processo que a gente chama de autofagia, que é uma limpeza celular, enfim, mas não necessariamente para emagrecimento, né? Total, com Isso aí, certeza. exatamente. Tem gente Certeza. mandando E, galera, duvidazinhas aí? sentido? Tá fazendo sentido ou não? Quem tem alguma dúvida sobre jejum é agora. É agora, é o momento. Mandem corações aí. As pessoas Caminha, estão amiga, conscientizando, né? emagrecer. Conversa com a gente aí. Se surgir alguma dúvida sobre o jejum, Exatamente. é agora. Pessoal, tudo aí conversando. Muito bem. Olha só, qual que é o próximo mito aí que você mais escuta? Próximo mito. Conta. Nós vamos pro mito ou você vai mesclar aí? Me conta. Esse é muito clássico. Quem nunca, né? Quem nunca falou que o metabolismo é lento? Quem nunca? Ah! Ixi, então a gente sai Nossa, de um jejum e já vai para uma dessa? é muito lento, Nutri. Socorro, meu metabolismo, sabe? Uma tartaruga, não sei o quê. Ó, Deixa eu responder alguma pergunta antes. A Tiffany perguntou sobre aeróbico em jejum. Aí, mulher, já é outra história. Não tem nada a ver com ficar muitas horas sem comer. Aí é só uma forma que você pode fazer o seu aeróbico. Então, você pode fazer aeróbico de pós-treino, você pode fazer aeróbico separado do horário do treino e você pode fazer o famigerado, o cardio em jejum. Por que que ele é uma opção que, inclusive, eu gosto muito. Muito mesmo. Porque é muito prático, sabe? Vamos supor, você vai treinar antes do almoço, ou vai treinar no final da tarde, ou não vai treinar naquele dia, suponhamos, é um descanso de treino. Você acorda, toma um cafezinho, vai lá, faz seu cardio e já tá prático. Já é prático, já tá feito. Você já fez o seu cardio ali naquele dia. E pronto. Não precisa fazer um pré-treino para fazer um cardio e etc e tal. Alguns pontos a serem considerados, né? Aí é indicado que você faça um cardio mais longo, ali mais contínuo, tipo 40, 50 minutos de cardio, ali a intensidade mais moderada, não precisa subir a intensidade, é um cardio para suar, suadeira, né? O cardio de jejum é um excelente aliado quando a gente está falando de estética, tá? Falou tudo. A Vitória já mandou 3 vezes que a mãe dela tá assistindo. Dona Regina, ou Dona Regina, ela ama cortar carboidratos. Você Toma coma chá. carboidratos. Você coma carboidratos porque você não vai perder massa magra. O carboidrato e a proteína é o que vai segurar a sua massa muscular aí. E eu não é, sabe? Quanto mais Exatamente. É avançado o que na dá vida, mais energia. importante que você faça isso. Isso é o nosso combustível principal. A gente não precisa temê-lo.
né? De maneira alguma. E a proteína foi uma Inclusive, muscular aí. Então, pelo amor de Deus, dona Regina, você coma seu carboidrato e sua proteína. Tá bom? Então, é, é, aeróbico é só um aeróbico prático. Eu particularmente gosto. Você gosta, sabe? eu gosto, eu adoro fazer. Principalmente, você falou um ponto que é muito importante e tem muito questionamento sobre a questão da manutenção da massa muscular, né, que é do nosso músculo, para não perdê-lo. E o aeróbico em jejum, quando a gente tem uma frequência moderada, é excelente para a gente otimizar somente a perda de gordura sem catabolizar. Perfeito. É isso aí mesmo. Gosto bastante da sensação. Isso. Mas vamos Agora lá uma nesse metabolismo história. lento. Me conta. Ah, é. É outra desculpa aí? É outro mito? Meu metabolismo é lento. Nossa, essa eu já ouvi demais. Tô lá conversando com a paciente e tudo. E ela me fala, ai, Nutri, eu não sei o que eu faço. Eu como tão pouco e não emagreço. Deve ser que meu metabolismo é lento. E agora? Exato. E agora? Não tem jeito, entendeu? Eu como tão pouquinho. Eu como tão pouquinho. E não Ó, já sabe que o eu que tá. falei do carro, né, de abastecer o carro de noite, não de dia, é a mesma coisa a gente imaginar que a gente quer um carro. Muitas vezes a gente exige, né? A gente tem ali um abastecimento para um carro motor 1000 e a gente quer exigir dele 2.5 turbo, né? Então é mais ou menos essa situação. O exemplo da Regina, né, que é a mãe de uma das seguidoras, ela fala muito sobre isso também. A pessoa não come e ela quer ter uma energia, né? Ela quer queimar energia. E não adianta, né? Ela tem que entender que comer faz parte do metabolismo para ele funcionar. Pois é, mulher, aí pensa só. Você quer um baita de um motor e tá colocando um pouquinho de gasolina, e aí? Esse motor vai acelerar na onde? Vai adiantar, uma hora o motor vai exigir ali uma manutenção, mais ou menos assim. E você já Primeiro ponto, presenciou muito essa situação, assim, pacientes comendo tão pouco e não saindo do lugar? muito, muito frequente. E esses perfis de pacientes, de pessoas, é um perfil que tem medo de comer. Não é só o carboidrato, ele tem medo de comer proteína, gorduras. Ele tem ali um receio, às vezes, de sair. Ele se isola até mesmo do momento social com os amigos, porque ele sabe que, por cultura, nós saímos, a gente visita alguém, sempre tem algo à mesa. Então, ele não tem, muitas vezes, ou disciplina para seguir a dieta, ou ele é muito radical, ele come muito pouco e começa até a se isolar. E aí, essa pessoa, futuramente, ela tem uma certa propensão a ter riscos até de, digamos, ortorexia, né? Uma pessoa que tem medo de comer em qualquer lugar. Uma pessoa que tem uma Explica aí tendência pra galera o que é à ortorexia. Ortorexia nervosa é quando a pessoa ela é tão bitolada de forma alimentar que ela começa a ter receios de comer num restaurante porque ela tem medo do que usou na hora de fazer o preparo daquele alimento. Então ela começa a se isolar frequentemente de parentes, é aquela pessoa que às vezes evita até no Natal, no final do ano, a frequentar a casa da família porque ela não vai querer comer fora do que está planejado. E isso não é saudável. Não é saudável, né? Então, a gente tem que respeitar esse momento. E esse perfil de pessoas tem uma tendência, inclusive, num comportamento futuro, a ter, inclusive, depressão, porque ele vive ansioso com isso, né? Então, é realmente algo que tem que ter uma atenção muito grande, porque são pessoas, de certa forma, desnutridas, concorda? Ela não tem um aporte de nutrientes para realmente a maquinaria dela funcionar. Imagina. Como é que ela vai ter energia, inclusive, para oxidar gordura? Buraco, né? Ela tá muito preocupada com tudo que ela vai comer e, ao mesmo tempo, a única coisa que ela precisa fazer é comer, só que ela não vê. Então, vira tipo um ciclo, né? Vira um ciclo. Até que ela entre em pânico. É um pane, né? E a gente tem que entender que são pessoas, voltando, né, a esse contexto, que se alimentam tão pouco que elas ficam desnutridas. Então, ou seja, ela tem muito mais risco de adoecer. Ela tem risco de não produzir vários neurotransmissores do bem-estar e cada vez mais aquilo levando a uma tendência depressiva. Olha que interessante, né? Cai hormônio, cai tudo. Para de menstruar. Né? Para de menstruar e começa uma grande frequência. E é uma pessoa que, inclusive, muitas vezes treina continuamente e muito, né? Ela treina, assim, o próprio aeróbico, aquela pessoa perfil muito aeróbico, inclusive, né? Fica lá na academia 2 horas no aeróbico.
Então, ou seja, o metabolismo vai ficar desacelerado mesmo. Agora a gente tem uma outra vertente. Já é uma pessoa que é o oposto. Ela tem uma janela durante a semana alimentar maravilhosa e chega no final de semana, ela não come ali durante a semana, tudo assim bonitinho. Aí no final de semana faz assim, né? Ela sai de 800 calorias para 3, 4, 5, porque bebe muito, belisca muito, ou treina fofo e por aí vai. Ah, Né? treinar fofo, a gente vai ter que fazer uma live só para explicar essa questão do treino fofo. Treino fofo, treino mimimi. O Maurício que eu vi por aí, mas olha só, vê se você concorda com esse raciocínio, sabe? Todas as vezes que tem uma incompatibilidade do gasto calórico, ou seja, do tanto que você treina e do tanto que seu corpo gasta em repouso. Porque todos nós temos o nosso metabolismo basal. Para quem não tem nem ideia do que é metabolismo basal, dá um Google, é uma formulinha muito fácil. Dá um Google depois, tá? Não dá um Google agora não. Dá um Google, é uma fórmula muito simples que você acha lá o seu metabolismo basal. Quantas calorias seu corpo gasta. Então, uma incompatibilidade do seu gasto calórico basal, junto com tudo que você gasta de treino, enfim, né? Seu gasto calórico total. Com a sua ingestão calórica, uma incompatibilidade muito grande do gasto com a ingestão. Essa pessoa vai cair num pane do metabolismo muito lento, vai começar a ter todos esses problemas? Concorda? Faz sentido para você? Se fez sentido, mulher, manda coração para nós. Você tá vendo que não é comer pouco para sair emagrecendo, agilizando seu metabolismo? Sim, sim. Por isso que é interessante as estratégias, né? Vamos sair desse efeito platô. Sair desse efeito platô. E me fala uma coisa, sabe? Então a gente já sabe o que desacelera o metabolismo, que é comer muito pouco. E o que acelera o metabolismo? O combustível. Mas acelerar o metabolismo é colocar o combustível, ligar o motor e fazer o quê? Andar, né, gente? Tem que fazer atividade. Acelerar. Coloca esse turbo para rodar, vai treinar. Exatamente, tem que treinar. É uma consequência, né? Uma coisa atrai a outra. Então, assim, o treino vai abrir o apetite daquela pessoa, mas abrir o apetite consciente, né? Então, uma pessoa que vai adotando o estilo de vida e vai abraçando a causa. Que nesse momento de abraçar a causa, que realmente a gente vai começar a ter o quê? Mais um estilo de vida, um corpo mais saudável, uma mente mais saudável. Eu falo muito de mente, né? Porque se a gente for parar para pensar, tá tudo muito aqui, né? É tudo uma comunicação. O tempo inteiro tá uma coisa comunicando com a outra. Você falou do carro, então vamos imaginar, eu com minhas analogias loucas, que na hora que você tá acelerando o carro, a gente tem que ter alguém ali conduzindo. Se você só acelerar e sem olhar, você vai bater no primeiro poste. Nossa, essa analogia, não gente, é? noção, tanto que esse carro reflete emagrecimento como um todo. Não, e eu falo que, inclusive, ele dá muitos sinais, né, nesse carro. Imagina um carro que tá o tempo inteiro piscando uma luzinha, assim, de atenção em algum lugar, só que aí a gente fica assim, depois eu olho isso. A atenção tá lá piscando, então alguma coisa não tá legal. Mas aí, muitas vezes a gente faz o quê? Não quero olhar aquilo, né, no tempo. Aí depois a conta chega. E pensa aqui comigo, sabe? A gente tá lá dirigindo. Eu não sei chegar em lugar nenhum sem o Waze. Talvez você saiba, mas eu tenho a menor chance de chegar em algum lugar sem colocar o Waze. Porque vai ter muitas opções de ruas e tal, e eu não vou saber qual rua que eu vou entrar para chegar no meu destino final. Muitas opções. Você vai estar perdida se você tiver uma orientação, sem orientação, para que lugar que você vai. Talvez você me meta no carro no poste e der ruim. Olha só. Olha, tá vendo? Você tá entrando na minha dessa analogia. Né? Pois é, então. Aí você pode cair em outro lugar. O carro pode te levar para academia, pode te levar para o McDonald's. Você que manda. Não é? Aí vai ditar o metabolismo bom ou não. É isso. E aí, mulher, pensa só. Aí você precisa ter a inteligência ali, né? A sua mente falando, colocando o GPS ali no Waze para onde você vai. Você precisa saber para onde você vai. E isso é o que eu chamo de construir uma mentalidade magra. Construir uma mentalidade magra. Pensa nessa expressão, mulher.
O Sim. que é mentalidade magra para você, sabe? Para mim, é justamente uma terapia do emagrecimento. Vou associar uma coisa com a outra, tá? Abordando essa terapia, e talvez já vai ser um ponto de verdade, né? Que a gente estava vindo aqui nos bits, e é uma verdade muito grande, inclusive para a gente adotar aquele primeiro princípio que a gente falou de deter o que não é bom. Por quê? Vamos imaginar que nesse momento a gente quer aquecer o que é frio e esfriar o que é quente. E o que a gente vai esfriar é o que é sabotador. Olha que interessante. Eu acho que é o que a gente tem que imaginar quando a gente quer o quê? Essa terapia comportamental, terapia da mente, da mudança. Então, o principal ponto aqui é identificar o quê? O autoconhecimento. Muitas vezes, eu não sei você no consultório, né, com as suas pupilas que estão aqui presentes, minhas pacientes, que eu vi várias, muitas delas não sabem sequer como elas são. Você já parou para pensar? Como que a pessoa vai ter um poder de transformação, um poder de mudança, se ela nem sabe como que ela conduz, se ela não consegue negar a ela mesma, se ela se mima 12 horas por dia? É ou não é? Isso é algo muito assim, sabe? Que fica ali, que a gente tem que melhorar. Dizer não pra gente mesmo. Olha, eu tô tendo vários insights. Então, Tá? vê se você concorda comigo. O primeiro passo para construir uma mentalidade, para reprogramar a sua mente, criar uma mentalidade magra, é encontrar os seus sabotadores. Com certeza. Com certeza. Calma. Quais são os... Autoconhecimento. Gente, a Sabrina é muito luz. Não Nossa. sei se vocês seguem ela, mas se não vocês sigam, a mulher tem por passo, por passo. Então, eu tô curiosa, sabe? Me conta Obrigada. os seus sabotadores. Meu sabotador alimentar? É. Gente, meu sabotador alimentar, deixa eu te contar que, inclusive, antes de eu falar o que é, esse domingo eu estava no supermercado, meu marido falou assim, vamos levar? Aí sabe o que eu falei com ele? Não leva. Não leva, porque se levar, Eu tô indo, Suelen. eu vou aquecer, o que a Su falou aí? Será que elas viram? Eu vou aquecer o que tá começando a ficar frio, porque não tem em casa. A gente tem que imaginar que tudo que a gente vê é muito mais propício a comer. Então, se você tem dificuldade com determinado alimento, a primeira coisa é evitar olhar para aquele alimento e ter aquele alimento em casa. No meu caso, é o leite em pó. Eu já sabia que você ia falar isso, eu tinha certeza. Porque se você tiver o leite em pó em casa, você não vai ter maturidade e vai comer muito mais. Eu como, gente. Eu como assim, real, oficial. Eu coloco na xícara e como na colher. E como uma xícara inteira, tá? Tô com vontade de comer mais. Então, assim, é sabotador para mim. É difícil controlar. Então, eu não posso ter. Você sabe que você tá no supermercado, vê um leite em pó, deu vontade de comprar. E você comprar e levar para sua casa, você vai estar se auto-sabotando. Vou. Então, ou seja, eu vou estar esfriando, na verdade, vou estar aquecendo o que está frio. Eu não tenho em casa, eu estou aquecendo, porque eu estou levando para minha casa o que é meu sabotador. Entende? Uma pessoa falou, não pode comer leite em pó? Claro que você pode comer leite em pó. Pode, gente. Mas não nas quantidades Pode. que a Sá gosta de comer. Exatamente. Então, aí, por mulher, exemplo... aí eu quero te desafiar. Conta aí o seu sabotador agora, principal. Fechou o olho, o que te sabota? Na hora Muitas de coisas perder... que sabotam a gente também, né? É alguma coisa que tem uma memória infantil. O leite em pó, eu tenho uma memória afetiva, porque eu lembro, assim, da minha infância, eu comia leite em pó desenfreadamente, assistindo televisão. Então, eu fiquei anos, sabe o que é anos? Assim, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos. E, de repente, meu marido chegou com leite em pó para Isabela em casa. E eu lembrei, olha a memória. Aí eu comecei a comer. Eu falei, gente, não acredito. Veio aquela memória sabotadora e eu falei, pronto. E aí, realmente, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que evitar. Mas é ótimo, gente, é óbvio. Se eu estiver em algum lugar e colocar um pouquinho, tá tudo certo. Uma coisa é eu ter dentro da minha casa. É ser dentro da sua... entendi. Ficar vendo aquilo. Os meninos estão falando de sabotadores. Primeiro que eu li aqui sorvete, foi... pudim. Amanda, olha só, é muito minha xará. Amanda, eu te entendo. Eu tenho um negócio com sushi que você não tem noção.
Não tem noção. E aí, o que eu entendi que eu preciso fazer? Se eu vou em um restaurante de sushi, eu tendo a comer mais porque eu perco a referência. Então, não é que eu deixo de ir, mas quando eu vou, eu já ali me programo. Ou eu já aceito que aquilo vai ser minha refeição livre e tá tudo bem, não sei o quê. Ou eu faço assim, ou eu vou ser muito controlada, e a maioria das vezes eu não consigo ser controlada. Porque às vezes eu nem quero fazer uma super refeição livre. Então, se eu pedir em casa as quantidades certas, e é sempre domingo à noite que eu como mesmo, eu nem tô afim de sair, eu peço em casa as quantidades que eu programei quando eu tava lá tranquila, e eu como aquilo que eu pedi. Eu não como mais. Eu não tenho a possibilidade de comer mais. Então, foi uma forma que eu encontrei ali da minha autossabotagem dar certo. Imaculada falou, batata frita. Nossa, batata frita, não sei como te ajudar, realmente, porque não dá pra comer uma, né? Vocês não pedir, parar de pedir Agora batata frita em casa. a questão da batata frita é o preparo, né? Então, você tá vendo a batata, você ainda tem que ter uma mão de obra, né? É isso, já melhora, né? Já melhora. Ai, sabe uma dúvida que ela tem muito? Se dá pra fritar aquela batata frita, algo que vem no pacote de airfryer, se dá pra colocar ela na airfryer. Aí eu não gosto, né? Não, porque ela já vem frita. Na verdade ela tá pronta. A batata nem dá. Batia e coloca lá, tá? Você pode dar uma leve cozida, parte em quatro, cozinha um pouquinho, depois você coloca lá, dá uns 5 minutinhos, vai ficar uma delícia. Vai ficar com a casquinha crocante. Né? No meu e-book, eu acho que foi o 2.0, que tá lá no Fit Club, tem uma receita de batata na airfryer com ketchup que fica tudo de bom. Perfeito. É assim, Docinho inclusive, de festa. De festa. Tentador, né? Eu acho que até esse assunto, não sei se você concorda comigo, né? Porque nós falamos de dois mitos. Nós falamos da genética, falamos do metabolismo, falamos do jejum, na verdade, 3. A gente está falando de um ponto a favor aí, né? Que é essa questão da mente, da terapia da mente, que é uma verdade. E eu acho que essa verdade está traindo outra, que é a refeição livre. O que você acha, né? Porque quando a gente pensa em sabotar, melhor dizendo, o que a gente tem que começar a imaginar? Que talvez esse momento da refeição livre seja, por exemplo, para comer o japonês, que você mesmo mencionou. Então, ou seja, você pega o que é seu gatilho, mas você começa o quê? A usá-lo. A usá-lo. Exatamente. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Aí que tá. Mulher, eu não quero que você despeça de nada que você gosta de comer. Eu nunca diria tchau pro sushi. Eu nunca diria tchau pro japonês. Tipo, agora eu não como mais isso. Teve uma época, né? Quem sabe da minha história, quem acompanhou os vídeos, as coisas da minha história, sabe que teve uma época que eu não comi sushi, que eu parei de comer comida japonesa, que eu tinha medo do arroz. Falei isso na aula de arroz no Fish Club. Eu tinha medo de arroz, até do sushi. Então eu deixava de comer a minha comida favorita, para comer quilos de salmão. Então, eu hoje, né, sendo nutricionista e tudo, hoje eu entendo e eu estimulo que eu não preciso decidir de nada, eu só preciso aprender a comer. Igual no jejum, que é fácil não comer e difícil aprender a comer, a refeição livre também. Lógico que é mais fácil você simplesmente não fazer. Porque aprender a fazer envolve criar uma exceção porque tem regra. A refeição livre, ela só existe como exceção quando tem regra. E criar regra é difícil. Então, vamos falar sobre refeição livre e dar umas dicas bem práticas pra galera. O que você faz, sabe, quando você vai fazer sua refeição livre? Minha primeira questão quando eu penso na refeição livre é sempre programar ela para o final do dia, tá? Por quê? Se você começa no início do dia, é mais difícil você manter o seu plano alimentar ao longo do dia. Por quê? É igual academia. Você vai de manhã, você resolveu aquilo ali, certo? Agora, a refeição livre é o oposto. Se você já começa de manhã, você tem uma tendência enorme a querer fazer mais refeições livres ao longo do dia. Isso acontece com você? Por isso que você deixa para a noite? Nossa, tudo. Isso é um ótimo autossabotador. A pessoa acorda no domingo e fala: eu vou fazer minha refeição livre aqui no café da manhã e ao longo do dia eu vou seguir bem. Erro, tá? Erro total. E tudo bem, total.
que errar na prática, tá? A gente só sabe isso tudo que a gente testou na prática. Então, no geral, fazer refeição livre, tipo, início do dia, café da manhã, almoço ali, você já zoou seu paladar pro dia todo. Sim, sim. Quem já fez refeição Exatamente. de manhã, você sabe, né, mulher? Você sabe. Né? Então, é Tem um uma outro hora. ponto também que eu gosto na hora de fazer a refeição livre, não só da livre, isso deveria ser em todos os momentos, mas infelizmente eu até peco, nutricionista também erra, né? Que é comer rápido. Muitas vezes, devido ao nosso tempo ali de consultório, né? Infelizmente, alguns dias são mais curtos, então a gente faz uma refeição, um lanche muito rápido, né, Mandinho? Que não é o ideal, que a gente prega muito. Mas quando eu estou no momento de refeição livre, é algo que eu prezo muito. Comer lentamente. Porque, primeiro, a minha refeição livre, normalmente ela é no horário que eu estou tranquila. Então, sabe quando você olha? Primeiro que a gente começa a comer com os olhos, com cheiro. Tudo isso tem uma questão, né? Que é legal você apreciar a comida. Então, acho que já começa ali. Você vai curtindo aquele momento, saboreia. Isso evita até que você coma a sua refeição livre em alto volume. Caso você esteja no restaurante, por exemplo, né? Então, eu gosto de curtir esse momento ali na hora da refeição. Nossa, você falou tudo, sabe? Falou tudo. É igual você falou, no meu dia a dia é papum e... Mas na hora da refeição livre, eu coloco o japa na boca, eu fecho o olho e falo, nossa, que coisa maravilhosa. Vou comer um hambúrguer, dou uma mordida no hambúrguer, eu falo, meu Deus, aí dá uma mordida no hambúrguer, descansa o hambúrguer, respira, conversa, né? Vive isso no seu meio social. Fazer refeição livre, lógico, você pode fazer sozinha, mas tenta não fazer, sabe? Faz em conjunto, compartilhando esse momento. Porque é mais do que só sobre a comida. É sobre as companhias, é sobre, né, o seu momento ali de estar fechando no final de semana. Né? Tipo, Prazer completo. não come um pedaço de pizza depois do outro, depois do outro. Não, sabe? Come a pizza e tal, conversa, sente o gosto. Isso é a melhor dica e pode parecer blá 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 de um nutricionista, mas não é. Não é. Com certeza não é. A refeição livre vai te fazer muito mais feliz, você vai ficar muito mais saciada, mais rápido, não vai precisar comer o tanto que você comia e vai acordar no outro dia simplesmente sem culpa, feliz porque você fez por merecer. Sim. E vai começar a sua semana. Exatamente. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão fazer pegar essa dica aí da refeição livre ao longo do dia, não queimar cartucho ali, digamos, no dia da semana, porque muitas vezes você está querendo chegar em casa, está querendo algo confortável. Então, o planejamento aqui é fundamental na sua vida. E parece muito clichê, assim, né? Que todo mundo fala, planejamento, mas, enfim, é a base para tudo, né, Mandinha? Tanto na dieta, na atividade física, no trabalho. Então, onde a gente almeja chegar, que é nosso objetivo, nosso foco, é tudo o quê? Uma trajetória, uma caminhada, né? Não tem milagre que corta caminho. Então, tem que planejar, inclusive a refeição livre. A corta o caminho se você não tratar o principal, que é mudar a sua mente. Para fazer isso, ó, lembrando de novo, encontra seus sabotadores. Para para pensar o que me sabota na minha vida, né? E muda isso. Aí vai a ação. Não adianta a gente colocar tudo aqui para vocês se vocês não colocarem em ação. Exatamente. Né? Tá, mais cedo eu abri uma caixinha de perguntas para as meninas perguntarem para a gente responder aqui. Eu tô com medo de abrir aqui uma pergunta tipo na sua cara, mas vamos ver. Se for, aí eu tiro. Pode mandar ela. Eu desvio. E a gente só responde. Que é legal. Ai, ótimo. Uhum. Ah, não foi na sua cara, não. Ótimo. Tá. Gordura abdominal é a última a ser eliminada. Quais alimentos ajudam a perdê-la? Esse ponto da gordura abdominal tem algo que eu até falo. Tem até um formato genético aí, não deixa de ter, que a gente abordou aqui, né, Amandinha? Mas eu costumo ver, assim, pelo lado até científico e na prática também, que muitas vezes a gente tem que imaginar que essa região da circunferência do abdômen é onde que a gente tem uma proteção dos nossos principais órgãos. Automaticamente é uma tendência do seu corpo a deixar a parte final para ser eliminada naquela região. Mas isso não significa que não vai acontecer. Aí é o tempo. Você concorda? Concordo, 100%. Né? As mulheres têm essa mania de olhar no espelho e olhar direto para a barriga. Superior está secando, perna secando, mas ela está focada naquele flanco ali
né? Eu mesma passei anos por isso. Até que eu entender que ela estava sim melhorando. Só que eu Sim. estava muito ligada nela que eu não conseguia ver a melhora. Hoje uma Uhum. paciente chegou aqui para mim com foto de julho e foto de agora. A mudança tava nítida, tava tipo assim, ela tava metade, sabe? Uma foto ela tava tipo a foto inteira, na outra foto ela tava metade, tipo, desinchou muito. E ela não Que conseguia, legal. o Sim. flanquinho continuava lá na cabeça dela. E eu não conseguia ver nada do resto, eu falei, mulher, olha aqui. Aí eu tive que colocar um zoom, desenhar e tal, mas ela viu no final, lógico. E eu E aí a gente tem uma distorção de imagem, inclusive, aí, né? Que é muito tenho frequente. É, muito, alta muito, exigência. pois é. Então, mulher, ela vai embora sim, só preciso que você tenha mais paciência. Na grande maioria dos casos, para ser sincera, é que você não chegou, não teve paciência o bastante para continuar lá. Tá bom, mulher? Exatamente. Então, segue firme e forte, tá? A gente tá aqui para te ajudar. Vamos, deixa eu ver se eu acho outra pergunta boa. Que fofinha essa. Muito obrigada. As aulas do Fit Club. Ó, a Sabrina é professora oficial do Fit Club, tá, mulher? Vocês precisam entrar lá e ver as aulas dela. Isso aí, Cut gente. ou manutenção para falsa magra? Não, o pessoal aqui tá. Quem tem hipotireoidismo? Tá cheio de perguntas aqui, mas vamos focar nessa. Ah, tá. Como é que é, É como é, que é a cutting ou pergunta? manutenção para falsa magra? Uhum. E aí? Cut para falsa magra? Cutting ou manutenção para falsa magra? A questão aí é a Manutenção seguinte, né? seria. Eu acredito que quando a gente pega um paciente, um indivíduo que é falso magro, aí eu começo a pensar o seguinte: o primeiro ponto ali é se está treinando bem. Você concorda? Uhum. Né? Porque normalmente o falso magro, para quem não entende aqui, é uma pessoa que esteticamente, visualmente é magra, mas quando a gente olha a composição dessa pessoa, a proporção de músculo e gordura é praticamente a mesma, ou ao contrário, né? Tem mais gordura do que músculo. Então, o primeiro ponto é como é que você está utilizando o motor do seu carro, já que a gente falou tanto, né, dessas analogias. Então, eu acredito que independente ali da estratégia, que nem seria necessariamente um book, é uma reeducação alimentar, ela tem que estar associada a treino. Então, ou seja, uma pessoa que tem que investir talvez até no personal aí para ensinar ela a treinar. Definitivamente. O pessoal fica gastando, né, R$ 300 no final de semana e incapaz de gastar isso por um educador físico, né, que vai Exatamente. ajustar milhões de fatores. Então, ó, o que, que eu vejo mais necessário via dieta para falsa magra? Né? A gente não precisa descer as calorias para fazer um déficit ou aumentar as calorias para fazer um superávit calórico. As calorias, elas podem ser de manutenção, mas as estratégias dentro da própria dieta vão ter um impacto muito grande. Então, o fracionamento de proteína ao longo do dia, um pouquinho de proteína ao longo de todo o dia, um bom pré-treino, um bom pós-treino, né? A organização de carboidratos. Então, as estratégias, elas vão mudar o seu corpo junto com o treino. Sem treino, nada feito. Sem reeducação alimentar, nada feito também. Então, a gente não pode colocar os carros nas frentes dos bois, a gente precisa seguir o caminho, entender onde você está. Sim, Se não passou pela reeducação alimentar, não sabe treinar, e a gente tem muito caminho pela frente antes de pensar em um cut. exatamente. Isso Deixa eu aí. ver outra perguntinha aqui. Nossa senhora, nossa live já está quase acabando. Para Olha, quem ia ficar 30, 40 minutos, né? é, low carb é a melhor estratégia para perder gordura? É o que a gente respondeu. Ela vai na mesma situação, né? Do mito do jejum, Do né? mito do jejum. É, Exato. Deixa eu ver se tem alguma boa aqui pra gente fechar. Ô, mulher, fica aí, viu? Vai embora não. Fica aqui comigo. Meu time vai ficar aqui comigo. Tem umas estudantes. Prova de bioquímica amanhã, me ajuda. Tudo que a gente está falando aqui é bioquímica, tá, amores da vida? Isso é bioquímica. E aí, ai, cada ai. vez transferir lá pro ciclo de Krebs, para bioxidativo. É é por aí, né? Aqui, isso é boa. Hum.
Estagnei e não consigo mais reduzir o percentual de gordura. O que fazer? Eu costumo dizer que nesse momento é como se a pessoa tivesse a sensação de subir a escada rolante, ao contrário. Você tem essa sensação? Porque normalmente o perfil da pessoa que está nesse efeito platô é realmente aquela pessoa que ou ela se permite um pouco mais porque ela já alcançou o resultado, não sei se você observa isso, né? Ou justamente aquela pessoa que tem medo de fazer o diferente. Vamos citar um exemplo, gente, você mesmo mencionou, do book e do cut. Olha a diferença de uma estratégia com a outra, mas elas se somam, é um casamento. Então, acho que a pessoa que está no efeito platô, está faltando algo ali realmente para mudar, seja no treino, associar esse treino também com o plano alimentar com uma estratégia diferente e por aí vai. Sim. Eu Né? vejo muito quando a pessoa está numa fase mais relax mesmo. E aí, aos poucos, ela vai ficando mais liberal com a alimentação. Aos poucos, não vai levando tão a sério, vai deixando a balança de comida de lado, tudo. Sim. E isso pode ser só uma fase, mas você não pode chamar isso de efeito platô. Né? O que eu diria para você? Provavelmente já está cansado da sua dieta, tá? Muda seus alimentos, né? Muda sua dieta. No Fit Club, no módulo do Projeto Verão, tem várias opções de café da manhã, várias opções de jantar e de lanches. Então, eu te sugiro muito que você siga aquilo ali e tenta fazer substituições. Eu, né, falo muito isso, que só come a mesma coisa todo dia quem quer. E as pessoas adoram falar, né? Nossa, eu já sei o que eu preciso fazer. Não, sabe? Para ser saudável, certeza que você sabe. Para mudar o seu físico, a gente já precisa de um pouco mais de raciocínio para isso, mais proteína. Enfim, então eu diria que para você encontrar uma mini meta, tem a sua mini meta, né? No meu caso agora é o verão. Eu quero chegar no verão assim, seca, que ninguém vai entender nada. Entendeu? Essa é a minha mini meta que ajuda a focar mais. Exatamente. E nesse sentido, né, é até importante a gente imaginar que o sucesso, inclusive, nem é emagrecer, né? Que principalmente no emagrecimento de gordura, gente, que é uma observação muito importante, que a gente falou de emagrecer, 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 mas a gente tem que perder a gordura, manter músculo, ou até ganhar músculo, né? Quando a gente fala no emagrecimento, ganhando músculo, é mais para iniciantes, né, Amandinha? Mas ainda assim, não é impossível. Mas a grande questão é, o sucesso é emagrecer e perder o quê? O peso perdido em gordura. E tá aí, né? Na relação com o platô. Pois é, acho que a gente vai precisar fazer outra live, gente, porque assim, muito assunto, entendeu? Muito então assunto. A gente vai daqui marcar na próxima. Eu não posso deixar, para quem não conhecia a Sabrina, por favor, conheçam essa mulher. Né? Vocês viram, a gente tem as mesmas linhas, as mesmas ideias, mas como que a forma de falar, de criar uma analogia do carro faz toda a diferença. Então vocês vão ganhar muito seguindo ela. A Sabrina é professora do Fit Club, está tocando o projeto Verão do Fit Club lá comigo. Temos várias receitinhas juntas. Ela está no módulo de professores também, dando aula sobre creatina, sobre pré-treino. E vai subir daqui a pouco um guia de suplementos para vocês na loja de suplementos que a gente gravou juntas. Então, assim, fiquem de olho. E a Sá atende presencialmente aqui na Viver Leve, no Instagram dela, se vocês. E presencialmente online. No Instagram dela vocês encontram tudo que vocês precisam. Mas, assim, quero fechar agradecendo a Sá, agradecendo todas vocês. Que honra! Amei! Amei, de coração. Foi só a primeira de muitas que vamos fazer juntos. E deixa eu aproveitar também, inclusive, para convidar todo mundo para participar e conhecer um pouquinho mais. Eu acredito que grande parte aqui já está no Fit Club, mas eu sou assim, uma admiradora real desse projeto, porque realmente a gente começa a desmistificar tanta coisa, né, que a gente, infelizmente, vê, inclusive, não só aqui nas redes sociais, mas dentro do consultório, né? Então, eu acredito que independente de você ir num profissional, né? Eu não preciso do Fit Club, porque eu prefiro ir no nutricional. Gente, no nutricionista, se casam. Por quê? Você tem que ir num profissional e você tem que ter um poder de argumentar, você tem que ter conhecimento. Isso é maravilhoso. Então, quero te dar parabéns. Tá lindo. Você vai lembrar do GPS? Sem orientação, você não chega a lugar nenhum. E tá aqui, né? Um plano de papel, isso aqui até o Google te dá. Mas e aí?
E aí, a direção você vai dar. Então, é para isso que eu vivo, né? Para colocar as pessoas, pegar na mão. Eu e a Sá, a gente pega na mão, assar com essa forma toda criança dela, para levar para um caminho melhor. Então, encontra seu mini encontra seu autossabotador, se inscrevam, tá bom? E conta. É isso. Então, É ótimo. isso, Amei bebê. estar aqui. É isso, Boa bebê. noite para todos. Obrigada, Sá. Até a próxima. Obrigada, Até gente. amanhã. Tchau. Boa Tchau. noite.